com essa história de eu morar na cidade, de meu pai me emancipar para ajudar alguma coisa no meu pai de criação lá, meu tio, e eu ganhei na loteria, que eu já contei essa história. Essa história, às vezes eu tenho um pouquinho de mágoa, mas é coisa à toa. Porque na época, meu pai de criação estava com uma situação bem difícil. E eu ganhei na loteria, eu mesmo pensei, vai dar certo, nós vai dar tudo certo, meu pai de criação vai pagar essas contas tudo e nós vai viver uma vida boa aqui. Quando eu recebi o dinheiro da loteria, eu passei a metade do dinheiro para ele, para poder ele quitar as dívidas. Porque já tinha várias coisas no meu nome na época, que eles me emancipou e pôs para o banco não tomar as coisas dele. Mas teve umas coisas que não teve jeito na época. E essa história, eu nem estava com a intenção de falar nada não, porque já coisa do passado é coisa do passado. Mas às vezes as pessoas acham que às vezes eu agi também com má fé na época, mas eu não tenho nada a ver comigo não. E eu recebi o dinheiro e passei a metade para ele. Ia dar certo para pagar todas as dívidas na época, calculando hoje, se eu ganhasse na loteria hoje, na época que eu ganhei, dava mais ou menos 1.800.000 a 2 milhões hoje, se calcula na época. Isso tudo? É. Nossa, pai. Aí Meu Deus, não sabia não. eu passei a metade para ele, mais da metade. Eu fiquei, ele passei 1 milhão para ele, 100 mil na época, e fiquei com 80 mil, 84 mil. Eu achando que ele ia pagar as dívidas tudo e que ia quitar o banco, ia dar tudo certo. Mas ele agiu com um pouquinho de esperteza com a minha tia na época. Ele foi embora. Ele mudou da cidade. Ele foi embora para outro estado. E aí, lá ele adquiriu outra família, lá ele montou comércio, lá ele comprou terra e desenvolveu bem lá. Diz que ficou muito bem de situação na época. Só que eu não vi ele mais não. Isso foi muitos anos que ele ficou fora, aí o que eu fiquei sabendo é que a saúde dele não estava muito boa nada e ele foi até morrer. E aí ele não tive mais contato com ele. Então, essas coisas minha tia ficou para trás. E aí com nós dentro de casa, eu, minha irmã, e aí a situação foi ficando mais difícil. E ela arrumou um serviço para mim num comércio ao lado lá. Eu fui trabalhar nesse comércio e trabalhei lá uns 2 anos até casar. E lá nesse armazém que eu trabalhei, isso é uma história já engraçada. Essa história é porque na época eu gostava muito de doce. Toda a vida eu fui igual a Bea por causa de doce. E aí eu gostava demais daquele tal leite moça. Hoje é comum leite condensado que eles falam. E aquilo eu pegava a chave, abria de um lado um buraquinho do outro lado para entrar o suspiro. E eu guardava lá, tinha atrás da pia dos outros que estavam sem abrir. Toda hora ia lá dar uma bicadinha no doce. E aí tinha uma abertura no forro, o forro lá de primeiro era tipo de um madeirite, sei lá, uns quadros de madeirite. Aquilo estava caindo na época, fez um quadro lá. E toda lata que eu esvaziava, eu jogava nesse buraco. Aquilo caía lá em cima e ficava no teto. E eu pensei, isso nunca vai descobrir, né? E o mar feito sempre é descoberto. E um dia ele resolveu reformar o teto. Aí descobriu tudo o que eu tinha feito. Eu tinha bebido só umas 240 latas vazias que estava lá dentro. Aí ele me chamou a atenção, minha tia também chamou a atenção na época, que a gente não pode fazer isso. Então minha tia toda a vida pregou só o bem. Inclusive, falando da situação dela, teve uma época que nós estava
ela não podia ficar também arrumando muita roupa para nós, para os meus irmãos de criação. E a gente tinha uma dificuldade, rapaz, uma falta de cueca, era tanta coisa. Uma vez ela comprou uma latinha de cueca, tinha umas latinhas de cueca que vendia na loja, tinha 6 cuecas dentro dessas latinhas. Mas pensa num trem ruim de vestir. As calças, eu não lembro de ter calça jeans nessa época, era calça de pano liso. E aquilo, aquelas cuecas, você comprava aquelas lata de plástico, dentro tinha umas 6 cuecas, tinha de várias cores. Aí você vestia aquilo ficava presa na perna aqui, ó, e eu tinha a coxa grossa, e aquilo ia enrolando por baixo da calça, enrolando, ficava parecendo que tinha um pedaço de mangueira de jardim por baixo da sua roupa, assim, aquele veião. Rapaz do céu, mas aquilo me matava de vergonha. Eu chuchava a mão por dentro da calça e dava uma desenrolada naquilo, pelejava, quando eu fui aquele trem, estava enrolando de novo. Aí eu tive a ideia de roubar uma calcinha uma das minhas irmãs de criação, das minhas primas lá. As calças delas eram a calça mais alongada e tinham um aperto melhor na perna, assim, ó. Aquilo não enrolava de jeito nenhum, era bom no corpo pra caramba, eu achei bom. Aí peguei escondia, usava, e aí foi até ela descobrir também, foi o outro corretivo que teve lá. Mas não foi fácil não. Aí, com essas histórias que vai acontecendo, às vezes tem pessoa que às vezes, os próprios irmãos meus de criação não lembram o que a gente passou. Mas na época do meu tio, do meu pai de criação, lá junto com nós, eu tinha muito medo. Os filhos dele também tinham, porque ele era assim, quando ele chegava nervoso, ele servia para danar com a gente, para qualquer coisa. E não é só comigo, não, com os filhos dele também. Se estivesse na rua, ele brigava. Se não estivesse trabalhando, ele brigava. Então, mas eu devo obrigação, porque tudo que eu aprendi a fazer na minha vida, coisa de comércio, coisa de roça, mexer com gado, mexer até com trator na época, foi ele que me ensinou. Então, essas coisas a gente agradece. Eu só falei porque eu fiquei um pouco magoada, porque na época ele foi embora com dinheiro e até fez falta para nós lá em casa, para mim, para minha tia. Mas aí a parte que ainda tinha tocado para mim, eu comprei o comércio dela. Ela estava numa situação mais difícil, tinha que entregar a casa porque o banco tomou na época. E aí ela comprou no outro setor, comprou um lote, foi construir tudo de novo, construiu o comércio dela na beirada da pista. E lá ela sobreviveu de novo e ficou bem de vida. É uma mulher muito trabalhadeira, foi muito trabalhadeira. Hoje ela está doentinha, mas eu devo muita obrigação para ela. Então essas coisas aí que me magoou na época, mas foi uma recordação boa que eu tive na época de morar na cidade. É isso que eu tinha que falar hoje para vocês, essa parte. Eu quero falar outra história, mas outra hora eu vou contar ela. É outra história que aconteceu, mas isso é coisa só boa, é só coisa boa. Na época que a gente namorava, que tinha as namoradas, e aí os amigos da gente, e nós hoje está quase todo mundo separado dos amigos, mas faz parte da nossa vida. Eu quero deixar aqui mais um recado. Nós estamos passando uma parte muito difícil, né? Muito difícil. Esse ano não foi fácil. Por isso que eu peço. Ontem eu ainda estava pensando aqui, tanto que o povo perdeu o medo dessa doença que está acontecendo, que é a pandemia, né? Ontem aqui, a gente, vizinho daqui da onde eu moro, fizeram uma festa aqui na fazenda e foi a noite toda e muita gente sem máscara ainda. Então eu quero pedir para esses jovens que têm medo, quantos amigos nossos nós já perdeu com a pandemia, por favor, espera mais um pouco, até sair a vacina, até regularizar e vai dar tudo certo, tá? Deus abençoe esse mundo nosso. Pode falar. Quando
Muitos dias que eu não gravava nada, né? Mas é porque não estava tendo um tempo. E às vezes o povo que está me seguindo, não para prender eu, mas às vezes que queria assistir não tem gravação nova. Esses dias foi uns dias meio atribulado aqui em casa, mas agora tá tudo encaminhando para dar tudo certo. Nós vamos gravar de novo. História de criança tá meio resumida, eu tenho que lembrar de umas coisas, mas tem umas coisas que às vezes nem compensa falar, porque não tem graça nenhuma, né?